Bom dia, amadas irmãs, irmãos, amigos que nos visitam. Vamos dar continuidade agora ao nosso culto. Estamos aí na 30ª parte da exposição de Hebreus. Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos dar continuidade no exemplo de fé de Abraão e Sara. Agora, Abraão, né? Exemplo de fé de Abraão. Nós vamos olhar para esse texto de hoje, do capítulo 11 de Hebreus, versículos 17 a 19. Nós vamos olhar pelo prisma do tema a fé de Abraão testada e aprovada. A fé de Abraão testada e aprovada, tá? Vamos ler o texto então? Hebreus 11, de 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Oremos mais uma vez, pedindo direção, graça e compreensão do texto. Senhor, como é bom nós estarmos aqui entre os teus eleitos, entre os teus verdadeiros adoradores, cumprindo, Senhor, com alegria e com amor pelo teu nome, a tua ordenança de congregar. Obrigado, porque isso é dom de Deus também. E nos alegramos também em abrir as Escrituras e em podermos nos alimentar dela. É isso que rogamos a Ti nessa manhã, que o Teu Santo Espírito nos dê compreensão, para que o nosso espírito, Senhor, o espírito do homem, seja suprido, fortalecido, saciado nessa manhã pela Tua palavra. Que esse maná precioso que desce do céu possa alimentar a todos aqui nessa manhã que nos ouvem, a todos que hão de ouvir ainda a Tua mensagem. Que haja edificação no meio do Teu povo e tudo retorne a Ti, em honras e glórias somente ao Teu nome. Assim pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. A fé de Abraão testada e aprovada. Nós vimos na última vez, quando falamos sobre a fé de Sara, nós vimos aí do versículo 8, Sara e Abraão, né? Do versículo 8 até o 16, nós vimos que ali foi o começo da exposição do autor de Hebreus sobre a fé do grande patriarca Abraão, o pai da fé dos judeus. Com certeza, a intenção do autor era poder fortalecer a fé daqueles leitores seus que eram judeus convertidos ao cristianismo, agora sendo perseguidos por causa da fé legítima deles, fé em Cristo. E por conta dessa perseguição, muitos estavam colocando já um pé para fora da igreja, quase apostatando, e por isso o autor se vê obrigado a escrever urgentemente essa carta, exortando a eles que, se eles deixarem Cristo, já não resta mais nenhuma salvação. É a apostasia, mesmo que eles voltem para o judaísmo, significa a mesma coisa, apostasia, uma vez que Deus cumpriu o judaísmo no cristianismo, Ele cumpriu as promessas do passado em Cristo, e deixando agora Cristo, eles estariam deixando tudo, toda a revelação de Deus, que na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Então ele escreve agora para falar de Abraão, o pai deles na fé. Eles ouvindo sobre Abraão, eles tinham algo diferente em seus corações por causa do apego que eles tinham ao seu pai Abraão. O amor que eles tinham a esse patriarca, o primeiro patriarca, grande, o patriarca, o pai da fé deles, né? Então ele se detém mais um pouquinho falando sobre ele, sobre Sara, e agora nós vamos completar o que ele falou. Ele já falou que Abraão obedeceu de uma forma irrestrita. Ele obedeceu, no versículo 8 diz que ele saiu da sua terra, uma vez chamado por Deus, ele deixou, sem saber para onde ia. Significa que ele obedeceu
incondicionalmente. Ele não tinha certeza se ele ia chegar a algum lugar, mas ele creu em Deus e confiou em Deus, por isso ele obedeceu. Ele saiu da sua parentela, deixou sua terra, sem questionar. Vimos também que ele peregrinou dentro da sua própria terra, versículos 9 e 10. Ele andou dentro da sua própria terra como peregrino. Ele nunca estabeleceu para si uma casa fundamentada. Ele viveu em tendas, peregrinando dentro daquilo que era seu, sua propriedade, sua terra, mas ele não criou raízes ali. E diz o versículo 10 que por quê? Porque ele aguardava uma cidade que tinha fundamento. O contraste aí é viver em tendas, porque ele tinha certeza de que ele teria uma casa fundamentada. Qual era essa casa? Que Deus era o construtor, a glória. Ele olhava para o futuro. É verdade que ali, simbolizado por Canaã, onde ele iria, ele estava prometido chegar lá, mas ele nunca estabeleceu casa fixa, fundamentada. Viveu em tendas a vida toda. Mostra que ele então não criou raízes nesse mundo, porque ele esperava algo maior, aguardava uma cidade melhor, maior e eterna, edificada por Deus. Depois nós vimos também que a própria Sara, a esposa de Abraão, foi empoderada. Como é que ela se tornou uma mulher empoderada? Porque ela confiou em Deus, que Deus poderia lhe fazer mãe, e ela confiou na promessa de Deus de que ela seria mãe de numerosa posteridade, mesmo ela sendo idosa, estéril e seu marido já bem velhinho, idoso. Mesmo assim ela creu, e, apesar de tudo isso, e ela foi sim mãe de numerosa nação. Então nós aprendemos com Abraão e Sara que importa é que sejamos crentes até o fim. Nós vimos que eles foram crentes até o fim. Versículos 13 a 16 explica justamente a situação e a maneira com que Abraão e Sara andaram nessa terra. Eles olharam para o futuro, eles morreram, não só viveram na fé, mas eles morreram na fé, sem terem obtido as promessas, mas eles viram de longe. De alguma forma Deus mostrou de longe, e eles acenaram, Eles acenaram para aquelas promessas, para o cumprimento daquelas promessas, como se eles estivessem acenando para Cristo, a vinda de Cristo, aquele que seria o descendente de Abraão, esse sim, o grande descendente de Abraão, sobre quem todas as nações da terra seriam abençoadas, diz o texto lá em capítulo 12 em diante, quando Abraão é chamado, Então, ainda que eles não viram com seus olhos carnais as promessas, mas eles tinham uma visão plena da fé, pela fé, que a fé é que dá certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Vocês se lembram qual é esse texto? Versículo 1, mesmo capítulo 11, Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, por causa disso, eles disseram não à apostasia. Não vamos abandonar a fé. Apesar de tudo que nós vamos ver hoje, que nós já vimos e vamos ver hoje, a maneira com que eles andaram com Deus. Entendemos então outra coisa que aprendemos com Abraão e Sara: quão bom é termos irmãos maduros na fé, irmãos e irmãs maduros na fé, dentro da mesma comunidade, que nos ensinam o caminho da perseverança, nos ensinam o caminho de uma fé robusta, uma fé perseverante, que não apostata ainda que com sofrimentos, com dores e com limitações. Quão importante é olharmos para as nossas Saras, para os nossos Abraões, se é esse o plural, de Abraão, mas nós podemos olhar para esses nossos irmãos mais velhos e seguirmos os seus passos, desejarmos viver pela fé como eles. Por isso a vida da igreja é uma grande família, onde nós olhamos para os irmãos mais velhos e copiamos a sua fé, imitamos a sua fé, como eles imitam a fé de Abraão e Sara. Hoje então veremos o momento mais difícil da vida de um pai, tendo sua fé provada por Deus. O momento especial na vida de Abraão,
na vida de Abraão. Nós vamos ver aqui que Abraão, dando uma pincelada aqui, um pano de fundo para a gente poder ter uma visão mais ou menos do que estava acontecendo aqui, que o autor de Hebreus relata. Abraão foi chamado para sair fora da sua terra quando ele tinha 75 anos de idade. Sara, um pouco mais nova, já era casado. O nome dele nem era Abraão ainda, o nome dele era Abrão. Depois é que Deus mudou o nome dele para Abraão. Ele saiu, tinha 75 anos de idade, e Sara, já estéril, né, eles não tinham filhos. E ele saiu para peregrinar por onde Deus o mandou, sem saber para onde ir. Ele recebeu a promessa de Deus, de que seria, primeiro, dono de uma terra. Uma promessa de que ele teria uma terra. Segunda promessa de Deus: você vai ser pai de uma numerosa nação. Tão numerosa quanto as areias da praia e as estrelas dos céus. Assim será a tua descendência. Então ele obedeceu. Passaram-se nada mais, nada menos do que 25 anos, e Abraão ainda não tinha a terra e não tinha filhos, com exceção do filho que foi da escrava, que Deus falou: não é esse o seu filho, esse não é o filho da promessa. E ele já estava com 25 anos quando Deus lhe chega de novo, ele já havia caminhado 25 anos com Deus. 75 com 25 dá 100 anos. Quando Abraão tinha 100 anos de idade, então Deus visitou Sara, e ela tinha 90 anos, e ela teve o filho, Isaque, o filho da promessa. Aí sim, ele vislumbrou a promessa sendo cumprida na vida deles, né? Então, Sara teve o seu legítimo herdeiro. Porém, depois de uma certa caminhada, alguns autores relatam que, provavelmente, quando Deus pede, agora você vai abrir comigo lá em Gênesis 22, tá? Deixa aberto aí sua Bíblia também, Hebreus 11 e Gênesis 22. Você percebe que Isaque já era um rapaz, ele não era uma criancinha. Abraão já havia se apegado ao filho e provavelmente não esquecido totalmente do filho da pressa, que era Ismael, que ele havia lançado fora. Deus havia dito para ele abandonar o seu filho, mandar ele embora. O filho da pressa, nós chamamos assim, né? Ismael. No coração do pai, nunca ele vai se esquecer do filho, mas com a chegada de Isaque, provavelmente ele tinha se acalmado, a alma dele estava um pouco mais calma, porque ele amou Isaque. Diz aí no capítulo 22, quando Deus pede para Abraão oferecer Isaque, ele diz: oferece ali, versículo 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Presta atenção, Isaque, provavelmente, alguns comentam que ele deveria ter mais de 30 anos quando isso aconteceu, porque logo depois, no capítulo 23, nós vemos a morte de Sara. Sara morreu com versículo 1, capítulo 23, 127 anos. Ora, se Isaque nasceu quando ela tinha 90, e aqui Isaque tinha 37 anos quando a mãe dele morreu, provavelmente foi um pouquinho antes. Então alguns calculam que foi mais ou menos com 30 anos, que ele já era um rapazão, quando Deus pede para sacrificá-lo. Pense no coração de Abraão como é que estava. Ele já estava, quem sabe, contando os dias para que Isaque casasse e ele pudesse ver seus filhos, seus netos e os netos dos netos e assim por diante, né? Mas agora Deus chega para ele e fala assim: mata seu filho, oferece-o em holocausto. Holocausto significa sacrifício para Deus, sacrifício para mim. Deus pede,
Oferece-o em holocausto. Não é questão só de matar o filho, não. Oferece-o. É mais do que matar o filho. É oferecê-lo para Deus. Então é isso que Deus pede para Abraão. Portanto, a gente vê que Abraão aprendeu a obedecer, Abraão aprendeu a não criar raízes em lugar nenhum, e Abraão aprendeu mais. Abraão aprendeu a confiar em Deus. Ele já estava andando com Deus aproximadamente por 60 anos, quando Deus então pede que Abraão ofereça seu filho. Vamos então ver alguns detalhes dessa situação que o autor de Hebreus vê como relevante para ajudar a fé dos irmãos hebreus que estavam quase a apostatar, né? Vamos ver o que nós aprendemos a partir do versículo 17, volta lá em Hebreus 11, versículo 17. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é que Deus prova a fé do eleito. Deus prova, Ele põe à prova, Ele testa a fé do eleito. Primeira grande verdade que a gente aprende no versículo 17, quando o autor de Hebreus diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ele foi provado. Presta atenção também no seguinte, vamos aprender algumas regrinhas de hermenêutica aqui. Quando você pega o texto original, a palavra original, posto à prova, o termo grego aqui é peraizo. Peraizo significa testar, mas também significa tentar. É a mesma palavra. Regrinha para nós interpretarmos a Bíblia. Primeira regra, você vai ver o contexto onde está inserida essa palavra, ou essa explicação do autor do texto bíblico. Onde está inserido o contexto? O contexto está mostrando, o contexto do autor de Hebreus é provar aos seus leitores que eles precisariam ter uma fé robusta para não apostatarem, para não abandonarem a fé. Então, aqui o contexto é de que Deus está testando, no sentido assim, o termo grego de testar ou tentar tem a conotação de fazer alguma coisa para levar a uma segunda coisa, para conduzir a uma segunda coisa. O termo testar leva a aperfeiçoar, e o termo tentar leva a pecar. Então, a primeira regra é entender o contexto. Nós podemos ver aqui alguns sinais de que o autor está dizendo que Deus estava testando no sentido positivo para que Abraão, nós sabendo do resultado, né? Hoje nós sabemos, Abraão não apostatou. Então, no contexto, nós sabemos que Deus estava trabalhando na fé de Abraão, ainda mais, não é? Segunda regra é comparar texto com texto das Escrituras. Segunda regra de hermenêutica, nós vamos comparar texto com texto. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 12 e 13, como nós temos toda a Escritura, né? Que bênção poder comparar texto com texto. Tiago 1, 12 e 13 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a peraizo, provação, ou a prova. Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser peraizo, tentado, perceberam? É a mesma palavra. Tentado, diga: sou peraizo, tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ora, se nós sabemos que Deus não tenta, Deus não estava querendo levar Abraão a pecar. Deus estava querendo aperfeiçoar a fé de Abraão e mostrar para nós essa realidade.
a possibilidade de um homem pecador como Abraão e nós permanecermos firmes na fé. De que maneira? Da maneira com que Deus trabalha no nosso coração. Então, essa é a segunda regra, comparando Tiago 1, 12 e 13 com o texto de Hebreus 11, versículo 17. Deus não tenta, então Deus está testando, provando. Terceira regra é examinar o que a palavra significa. Isso eu já falei para vocês, não é? Aliás, essa seria a primeira regrinha, desculpe. O significado do termo grego, original. O significado do original. Primeiro é, peraizo significa tentar ou testar, provar. Um jeito positivo e um jeito negativo, mas a mesma palavra. Não é? Então, conhecendo isso, nós podemos dizer que Deus estava testando a fé de Abraão. É o que o autor diz aqui, não é? A tradução, o português para nós facilita muito, porque o autor já fez isso por nós, né? Então por que você está explicando isso, Newton? Só para vocês entenderem como é que é uma regra de interpretação. Aprendemos mais uma hoje, né? Como você interpreta textos difíceis, né? 3 coisas: olhando o contexto, o significado original e a comparação com outros textos paralelos, né? E você tem assim a interpretação correta das Escrituras, tá? Muito bem, então Deus pôs Abraão à prova. Deus provou a fé de Abraão. E ele diz aqui que ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Quem foi que acolheu alegremente as promessas? O pai. Abraão guardou no seu coração, acolheu as promessas de Deus. Então veja bem, presta atenção, ele acolheu, ele guardou no seu coração, na sua memória, as promessas de Deus. E ele olhou para esse pedido de Deus, lá no capítulo 22 de Gênesis, e Deus fala assim para ele: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Abraão então faz tudo aquilo, acorda de madrugada no dia seguinte, prepara tudo e sai com ele, com Isaque, com todos os apetrechos para fazer o holocausto, e junto com ele 2 servos dele, caminha toda aquela caminhada de 3 dias, chega no lugar onde Deus havia dito que aqui seria o lugar de um sacrifício, e no versículo 7 diz assim: quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Pensa na dor no coração desse homem, pensa na alma dele como estava esmagada, porque ele iria mesmo sacrificar o seu filho, diz o autor de Hebreus, ele ia. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. Talvez com a voz embargada, talvez entre lágrimas ocultas dentro do seu próprio coração, para não demonstrar às pessoas que estavam ali em volta e ao seu próprio filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí foi a facada no coração de Abraão. Papai, eu sei como o Senhor adora a Deus. Eu sei que o Senhor é um adorador. Papai, está tudo certinho aqui. Todo o material para o holocausto está aqui. Eu conheço, eu sei, eu já vi o Senhor adorando. Eu vi que o Senhor é um homem de altar, que o Senhor cumpre aquilo que Deus manda. O Senhor é um homem obediente. Por isso, pai, está faltando alguma coisa aqui. Cadê o animal? Abraão não tinha resposta. A única resposta que lhe veio foi a seguinte: Deus proverá. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto. E seguiram, juntinhos. Pai e filho seguiram ambos juntos. Então foram, sem questionamento,
Isaac não questionou. Por que será que Isaac não questionou? Será que ele viu no pai dele isso? Ele foi. Bom, papai falou, está tudo certo. E foram. Então, agora o autor, então, voltando lá em Hebreus, versículo 18, o autor relata agora que Abraão iria mesmo sacrificar Isaac com base na promessa que ele acolheu alegremente. Qual foi a promessa que ele acolheu alegremente? Está transcrito no versículo 18. O texto, que refere-se lá de Gênesis, diz assim: a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, uma descendência, a tua descendência. Ele acolheu isso. A palavra de Deus, a promessa de Deus foi suficiente no coração de no coração de Abraão, para que ele dissesse assim: amém, Senhor, eu vou sacrificar, o Senhor pediu, eu vou. E o versículo 19 explica melhor e diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Coisas estranhas aconteceram com esses primeiros heróis da fé. Se você olhar no passado, a fé que nós vimos de Noé, Deus manda ele fazer uma arca porque ia chover muito, mas nunca tinha chovido na terra. Agora ele manda Abraão sacrificar seu filho, e Abraão crê na ressurreição, mesmo sem nunca ter acontecido um caso de ressurreição, ainda, na história da humanidade. Abraão cria numa coisa que nunca havia acontecido, nunca antes, não teve precedentes, mas Abraão confiou. Então a segunda verdade que nós tiramos aqui nos versículos 18 e 19, a primeira é que Deus prova e testa a fé do eleito. Deus tem esse direito, e é uma bênção quando Deus nos testa ou prova a nossa fé. É importante Ele fazer isso para nós. Segunda verdade é que Deus sustenta a fé do eleito. Deus é que sustenta a fé do eleito. Foi Deus que sustentou a fé de Abraão. Eis aqui então no versículo 18 a promessa. Deus havia dito: você vai ter de Isaac uma grande família. Eu te abençoarei através de Isaac. Ora, Abraão não era um homem, ele era um homem inteligente. Ele é um homem capacitado. Ele é um homem próspero. Não era um ignorante. Então, racionalmente, ele podia pensar assim: se Deus prometeu, e é através de Isaac, Deus vai fazer alguma coisa lá no monte, que Isaac vai ressuscitar. Porque se ele prometeu que é de Isaac que eu vou ter muitos netos e netos e netos, e grande herança, e morto não tem filho, ele vai fazer alguma coisa com o morto. Ele vai fazer alguma coisa com Isaac. Isso estava na mente de Abraão. Por quê? Porque Abraão aprendeu a confiar em Deus, aprendeu a confiar nas promessas de Deus. Abraão tinha um alicerce, que não só eram as próprias promessas. Primeiro alicerce, sim, era a palavra de Deus. Deus disse: eu vou te dar através de Isaac uma grande posteridade, uma grande família, e através dele muitas famílias da terra serão abençoadas, falando do Messias, que viria através da sua descendência e da descendência de Isaac. Primeira coisa, a promessa. Segunda coisa, e a maior de todas, o Deus da promessa. Ele olhou para Deus, e diz o versículo 19, ele considerou, ele pensou, raciocinou e entendeu: Deus é poderoso.
Eu conheço esse Deus que fez coisas maravilhosas lá atrás. Eu conheço a história do meu pai Adão até a minha história e sei o que Deus já fez. Como um que criou todas as coisas do nada, Abraão pensa, ele não poderia ressuscitar um morto? Conhecimento de Deus, entendimento de quem Deus é, do seu caráter, da sua fidelidade. Então Abraão confiou, não só nas promessas, mas considerou no próprio Deus dele. Porque a palavra de Deus diz aqui, no versículo 16, como nós já vimos a outra vez, que Deus não se envergonhou de ser chamado Deus deles. Deles quem? Abraão, Isaque e Jacó. Muitas vezes no Velho Testamento, Deus é chamado Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. No Novo também, né? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era o Deus de Abraão. O Deus que tinha intimidade com Abraão. Abraão tinha intimidade com esse Deus. Eles se conheciam muito bem. Eles eram amigos. Eles se relacionavam. O tanto quanto Abraão andou, pôde andar com Deus, ele andou. Desfrutou da presença de Deus. Ele conhecia Deus. Então ele olhou para esse Deus, para as suas promessas, conferiu na sua mente e considerou: Deus pode ressuscitar. Deus pode ressuscitar o meu filho. A fé de Abraão era tão poderosa que ela ia além da razão. Porque a razão humana, né? A razão natural, a razão humana não pode conceber uma coisa dessa. Morreu, morreu. Acabou. Não tem mais jeito. Mas a razão transformada pela graça, ela crê além da razão normal. Ela vai além. Ela crê que Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser. Tudo o que Ele quiser. Então Abraão tinha uma fé totalmente racional. Ele pensava, quando diz aqui que Abraão considerou, significa que esses quase 60 anos que ele andou com Deus, lhe deu conhecimento suficiente sobre esse Deus, e uma mente capaz de discernir bem o caráter do seu Deus. Ele caminhou, isso não caiu do céu, gente. Conhecer Deus não é assim, eu me batizei hoje, eu criei no Senhor hoje, conheço plenamente esse Deus, confio plenamente. Não, a nossa fé, no começo da nossa fé cristã, a gente titubeia na fé, não é? A gente oscila, tem dia que a gente está fezudo, tem dia que a gente está para baixo. Tem dia que a gente teme uma mosca, outros dias a gente enfrenta um leão. Mas a nossa fé, ela vai crescendo, desenvolvendo. Abraão foi crescendo. Lembram-se que no começo ele teve medo até de passar pelo Egito e ser morto. Por quê? Porque ele tinha uma mulher muito bonita, ele chegou na terra do Egito, sabia que os homens lá gostavam muito de mulheres bonitas, e ele ficou com medo de ser morto e o pessoal pegasse a Sara para ele, o rei, né, do Egito. E ele falou assim: então faz o seguinte, Sara, vamos mentir? Vamos falar que você é minha irmã? Ele não tinha fé suficiente para enfrentar aquela situação ali no Egito, e outras mais. Ele não conseguiu chegar em Sara e falar assim: não, eu não vou me deitar com a escrava, porque Deus prometeu que eu e você teremos um filho. Ele titubeou, ele ouviu a voz de Sara, infelizmente, doeu no coração dele, mas depois a fé foi desenvolvendo, amadurecendo, e chega no ponto X, aqui o ponto, a hora H, né? O dia D, da prova da fé dele. Pensa bem, se você olha para esse texto aqui, eu queria fazer um paralelo entre Romanos 12, 1 e 2. Você conhece muito bem Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz para nós: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ponto. Dá uma pausinha. O que significa isso? Vir ao culto na igreja domingo, né? É só isso? Não. Andar com Deus. Relacionar-se com Deus o tempo todo.
Culto aqui não significa vir ao culto coletivo. É ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de consagração a Deus, uma vida de intimidade com Deus. Uma vez que então, versículo 1 lá que Paulo diz, né, que você faz esse sacrifício vivo para andar com Deus, para ter relacionamento com Deus, se oferecendo para Deus, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma vez que vocês têm um relacionamento íntimo com Deus, não só no culto, mas tendo uma vida de culto, você consegue ter uma mente renovada, uma mente racional, mas não racional segundo o homem, a mente de Cristo. O crente, diz a palavra de Deus lá em Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. É racional sim, é inteligente sim, mas ela é mais do que isso. Ela é racional e espiritual, no sentido de ela compreende as coisas do Espírito, que o homem comum, mesmo sendo racional, naturalmente falando, não compreende. Então aqui Abraão experimentou isso. Presta atenção. Se Abraão fosse pela sua emoção, o seu coração, a emoção, só a emoção diria assim para Abraão: não faça isso, você o ama, ele é seu filho, que loucura matar seu filho, não dá para obedecer a Deus agora, não faça isso. A emoção diria isso para Abraão. A razão natural, a razão humana, diria assim para Abraão: não faça isso, é loucura. Como você pode ter uma família grande sem um filho? Ele é teu unigênito, único filho. Então a razão diria assim: se você matá-lo, como que você vai ter neto? Não faça isso. A razão humana falaria assim para Abraão. Mas a mente transformada pelo conhecimento de Deus disse a Abraão: obedeça e saboreie, experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimente algo que a razão humana não lhe dá, e muito menos a emoção humana. Experimente algo transcendente. Experimente obedecer e você vai ver quem é Deus. Que esse Deus justo que prometeu não pode falhar. São duas coisas que são contradizentes se nós usarmos somente a razão humana, né? Deus prometeu, é Isaac que você vai ter uma grande família, muitos netos. Agora mata Isaac. Como que a razão consegue conciliar essas duas coisas? Não dá. Mas a fé, que vem de uma mente transformada por Deus, que experimentou andar com Deus, provou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, obedeceu. Ele fez o sacrifício no coração dele, ele fez sim. A Bíblia diz lá, volta lá no capítulo 22 de Gênesis, diz que versículo 9, chegaram ao lugar, 22:9 de Gênesis, chegaram ao lugar onde que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac. Será que Isaac estava querendo fugir? Não, ele poderia ter fugido, era um molecão, imagina, e o velhinho não ia conseguir pegar ele nunca lá no meio do monte. Abraão nunca ia pegar Isaac, mas ele obedeceu também. Ele se deitou e Abraão amarrou sobre a lenha. Amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E então, estendendo a mão, com o cutelo na mão, estendeu a mão, tomou o cutelo para o imolar
Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu de novo, a mesma resposta, né? Eis-me aqui. E então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. No coração de Abraão, ele já tinha matado Isaque. Já tinha matado, e ele só estava esperando a ressurreição. Ele contava com a ressurreição. Isso é o que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, que usou Abraão lá para contar essa história para nós. O mesmo Espírito que estava em Abraão, conta para o autor de Hebreus. Ele estava sim para matar. Ele estava para matar. Mas ele confiava que alguma coisa sobrenatural ia acontecer, como tipo uma ressurreição. Porque ele já havia dito para os seus servos ali, versículo 5, olha, sobe um pouquinho, 22:5, ele disse assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, eu e Isaque, eu e o rapaz, dois, eu e ele, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Como é que ele sabia que iam voltar os dois? Chama-se fé. Fé em algo que ele não estava vendo. Voltaremos. De alguma forma nós vamos voltar de lá. Eu e Isaque. Por quê? Porque Deus prometeu que através desse meu filho aí, que eu vou matar, ele vai ter muitos filhos. Como é que isso acontece? Não sei. Mas a fé diz que sim, ele vai ter filhos. Segundo, porque eu creio no meu Deus, que criou todo o universo. Não poderia ressuscitar um morto? Claro que sim. De tudo, de nada, ele fez tudo o que existe. O que é difícil para esse Deus? Tem alguma coisa poderosa, difícil demais para ele? Ele tinha dito, não. Quando Sara riu, né? Ah, Sara, você vai ter um filho, eu vou voltar daqui a um ano, eu vou te dar um filho. Ela riu. Ah, meu senhor já é velhinho, meu maridinho já é idoso, e eu sou velha, e além disso sou estéril. Como? Ela riu primeiro de incredulidade, mas depois ela riu de alegria, porque ela pôs o nome do filho de Isaque, que significa assim, rir-se, ria-se comigo, alegre-se comigo. Bom, o que nós podemos tirar dessas lições aqui? Vimos que Deus então, que Abraão tinha conhecimento desse Deus, foi o que sustentou a sua fé, e o que levou ele a ser provado e aprovado. Ele pôde ter essa mente transformada. Isso não cai do céu, isso é através de uma vida de andar com Deus. Aí ele pode então confiar nesse Deus em quem ele conhece. Ninguém confia em alguém que não conhece. Ninguém pode confiar. Então ele confiou nesse Deus plenamente. Algumas lições que nós tiramos aqui como conclusão e aplicações em seguida. Primeira lição é que o autor da carta aos Hebreus tem como objetivo aqui mostrar aos seus leitores, através desse exemplo de fé de Abraão, que Deus pode provar a fé dos seus filhos. Eu quero ler com você 1 Pedro 1, de 3 a 9. Você vai prestar atenção comigo nesse texto aqui, 1 Pedro 1, de 3 a 9, vejam as palavras do apóstolo, quando ele fala exatamente sobre provar a fé e ter uma fé queimada pelo fogo, por assim dizer. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? A salvação da vossa alma. Esse texto aqui resume ou complica um pouco mais, porque ele é bem extenso, né? Mas aqui a gente pode extrair exatamente aquilo que Deus fez na vida de Abraão e como ele chegou à vitória diante da incredulidade, diante da prova, melhor dizer, diante da possibilidade de não obedecer, diante da possibilidade de dizer para Deus: não, eu não posso fazer isso, não, eu não vou fazer isso. Deus trabalha, Deus sustenta essa fé, Deus deu graça para ele poder permanecer firme na fé. Presta atenção, Deus pode, já que Ele pode provar a minha e a sua fé, Deus pode nos levar por caminhos onde parece não ter mais saída, Deus pode nos permitir entrarmos em situações que parecem não haver resposta alguma. E nessas horas, só podemos responder uma coisa para as pessoas que estão em volta de nós, quando nós estamos no meio da provação. Só há uma resposta que nós podemos dar para o nosso próprio coração, ou para aqueles que nos questionam: Deus proverá. Deus proverá. Eu confio nesse Deus. Eu sei que Ele é fiel. Ele pagou um alto preço por mim lá naquela cruz. Como não me dará graciosamente junto com Cristo todas as coisas? A fé responde assim, no meio da provação. Você ainda não passou, está doído, está difícil, está num túnel negro, sem uma mínima claridade possível para você pisar no próximo passo para saber para onde você vai. Mas a fé responde assim: Deus proverá. Deus trará o escape. Ele é fiel. Segunda lição que a gente aprende com Abraão é que Abraão plantou a fé no coração de seu filho Isaque, e não só dele também, né, da sua mulher Sara também, mas especialmente do seu filho Isaque, só pelo fato de andar com Deus, só pelo fato de obedecer a Deus e de ser um homem de altar. Abraão plantou a fé através do exemplo para o seu filho Isaque. Irmãos, a nossa conduta mostrará à nossa esposa e aos nossos filhos o quanto somos homens de fé, homens que amam o Senhor e o obedecem até nos momentos mais críticos da vida. Nós, homens de Deus, somos chamados a sermos Abraões. Está difícil o plural aqui. Não pesquisei antes, né? Me lasquei. Abraão, os Abraões da vida. Somos chamados a sermos modelo para dentro de casa. Irmãos, nós, homens de Deus, somos chamados a mostrar uma vida de fé, de renúncia, de perdão, de arrependimento, de reconhecimento das nossas falhas, mas de maturidade, de apego a Deus, de mostrar para a nossa família que mais importante é Deus do que o meu trabalho, mais importante é Deus do que qualquer outra coisa, os meus estudos, mais importante é Deus do que qualquer outra coisa na minha vida,
nem o filho Isaque foi mais importante para Abraão do que Deus, porque ele iria mesmo sacrificar o filho. Esse acho que foi o maior exemplo de fé de Abraão para o seu próprio filho, que ia ser assassinado pelo pai. Pelo pai. Acho que os olhinhos de Isaque estavam assim, olhando para o pai com aquele cutelo na mão, ele ui. Tipo assim, fui. Já era. Mas aquilo que aconteceu ali trouxe para Isaque algo inesquecível. Que fé do meu papai. Ele ama a Deus, de fato. Terceira verdade e lição que a gente aprende é que a fé racional ou a fé verdadeira, a fé legítima, ela pensa, irmãos. A fé legítima pensa, você sabia disso? A fé pensa, a fé é racional, a fé é inteligente. Nós, por sermos crentes, às vezes as pessoas falam, ai, coitado, isso aí não tem cabeça, mas não tem cérebro. O cristão não tem cérebro. Sofreu uma lavagem cerebral. Irmãos, pelo contrário, nós temos uma visão, uma inteligência muito mais aguçada, acurada, muito maior do que qualquer cientista na face da terra que não consegue ver Deus nas coisas. Nós conseguimos entender Deus, ver alguma coisa a respeito de Deus, conhecer a palavra, crer que aquilo é verdade. Quem tem isso? Isso faz a nossa mente racional, no sentido de racionalmente espiritual, ou espiritualmente racional, do jeito que você quiser. Nós temos a mente de Cristo, ela está em nós eleitos, só um conhecimento de Deus, presta atenção, porque só isso vai poder te dar e me dar a mente de Cristo. Uma mente transformada, é o conhecimento de Deus através de um estudo profundo da palavra de Deus. Só isso pode nos dar a mente de Cristo, uma mente transformada, que nos leva a uma vida de obediência radical ao Senhor. Se nós não mergulharmos com a nossa mente no estudo da palavra de Deus, nunca teremos uma mente transformada, nunca teremos uma fé igual a de Abraão e Sara, jamais. Sem o conhecimento de Deus, a fé não existe. O conhecimento de Deus é a ferramenta que Deus usa para que nós permaneçamos na fé, para que nós tenhamos uma mente transformada. Deus usou a mente de Abraão para pensar, considerar, lembram-se do texto? Abraão considerou Deus. Deus usa a mente do que ele está provando para pensar em Deus, que Deus é poderoso para fazer, ainda que ele não veja coisas terríveis ou maravilhosas demais que Deus pode fazer, mas ele crê naquilo e por isso ele obedece. Ainda que ele pense que pode pagar caro, mas aquele caro ainda vai ficar barato, porque ele conhece o seu Deus. Só esse estudo da palavra de Deus pode transformar nossa mente, que nos leva a essa vida de obediência radical. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você aqui. Por exemplo, se você sabe que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus opera em todas as coisas a favor daqueles que o amam. Que texto é esse? Romanos 8. Você sabe disso. E que a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Que texto é esse? 12, 2. Você conhecendo a palavra de Deus, então, você pode suportar as provações conhecendo esses dois textos, crendo nesses dois textos. Somente a palavra de Deus pode fazer isso em mim e em você, meu irmão. É Deus quem nos sustenta nas provações, mas Ele usa as nossas reações guiadas por uma mente transformada pelas Escrituras. Ele pode fazer algo sobrenatural sem que eu faça nada? Pode. Algumas vezes Ele até faz. Mas para provar a fé, Ele usa outra ferramenta, que é a própria ação, ou melhor, uma reação
do crente àquilo que ele conhece de Deus, do seu Deus. Ele usa, às vezes, uma decisão que eu vou ter que tomar, baseada no conhecimento de Deus, para fazer a coisa certa, para obedecer à vontade de Deus, para sacrificar o meu Isaac. Deus usou essa situação normal ali para fazer algo sobrenatural. Então, meus amados, o tempo que os hebreus passaram não é semelhante ao que nós estamos vivendo agora. Vou dizer uma coisa para você. Era muito mais tranquilo. Você pode dizer, mas você está louco, né? Queridos, a igreja, se não está passando ainda, vai passar por provações que você nem imagina. Sua fé vai ser provada de formas que você ainda nem imagina. A promessa de Deus é que os dias serão terríveis, os últimos tempos serão difíceis. Difícil para quem? Para os eleitos. Para os incrédulos, tudo vai de vento em polpa. Está tudo certo, deixa a coisa correr, está cada vez melhor para quem está lá no mundão. Para os eleitos, vai ser difícil. Por quê? Vão ser tempos de provações. Então, busque realmente ter uma fé robusta em Deus. Não perca tempo. Encha a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus. Estude, participe dos estudos que a igreja propõe para você. Porque só assim você vai estar vacinado contra a apostasia. Só assim você vai poder obedecer a Deus. Só. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Senhor, pelo alerta que o Senhor nos faz e pelo exemplo que o Senhor nos dá através da Tua palavra. Obrigado pela vida de Abraão e a vida de Sara, que são nossos modelos de fé. E que a mesma fé que o Senhor deu a Abraão e a Sara, o Senhor dê para nós também, Teus filhos e filhas aqui nessa manhã. Que sejamos todos cheios dessa fé. E que compreendamos que para mantê-la, para manter a fé viva e crescente, nós precisamos nos alimentar da Tua palavra. Cria em nós, portanto, fome e sede pelo estudo da palavra de Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai.